para a gente adorar mais um pouquinho. Nós lembramos do sacrifício de Jesus, comemos o pão, bebemos o vinho. Glórias a Deus, porque esse sacrifício foi feito em favor de você e de mim, querido. Glória a Deus por isso. Ele é o nosso Jesus Messias, nome mais alto, nosso Redentor. Feche os teus olhos e ore conosco através dessa canção. Essa canção é uma verdadeira declaração de amor dos filhos de Deus. Então feche teus olhos e cante com todo o teu coração, preparando seu coração para essa mensagem que será ministrada através da vida do pastor, e que o nosso coração esteja atento a ouvir a voz do Senhor. Foi como pecador, sem cometer erro algum, se humilhou, levando a cruz, amor tão incrível, amor tão incrível. Jesus Messias, nome mais alto, o Redentor, Emmanuel, perdoa os pecados e dá vida eterna. Jesus Messias, o Senhor. Seu corpo vinho, seu corpo pão, foi transpassado por amor. A terra tremeu e o véu rasgou. Amor tão incrível, amor tão incrível. Diga a ele, Jesus Messias, nome mais alto, o Redentor, Emmanuel, perdoa os pecados e dá vida eterna. Jesus Messias, o Senhor. Diga Jesus Messias, Jesus Messias, nome mais alto, o Redentor, Emmanuel, perdoa os pecados e dá vida eterna.
Jesus Messias, o Senhor. Aleluia, glória a Deus, Jesus, o Messias. Saiu tudo aí. Isso é para você não dormir nessa noite. É um prazer estar com você aqui nessa noite. É bom estar de volta. Sempre é bom estar na nossa casa. Por mais que é gostoso estar ali na igreja do pastor Wander, com toda aquela multidão, mas é gostoso estar aqui na nossa igreja, é gostoso estar com você que está na internet nos acompanhando. Se você não sabe, muitos membros da igreja do pastor Wander acabam o culto, vão para casa e ficam olhando o nosso culto, participam do nosso culto. Nosso culto é um culto que muitas pessoas no mundo gostam. Então nós estamos de parabéns pela transmissão, estamos até mais adiantados do que eles. Acho que agora nós não temos aqueles intervalos, né, Charlie? Nós agora estamos, eles ainda têm aquelas propagandas. Nossa igreja já não tem mais. Nós compramos todas as aparelhagens, alugamos tudo que tínhamos que alugar. Então foi muito bom ali ter sido usado por Deus naquela semana, uma semana de muita luta, pregação. Foi gostoso, mas sempre um desafio. Também fico feliz porque todas as vezes que eu saio, eu deixo vocês na melhor companhia possível. Tanto os pastores da nossa igreja, mas também vêm para aprimorar mais ainda, né, e trazer um refrigério para a vida dos irmãos. O pastor João, e dessa vez veio com a família. Então nós somos agradecidos a Deus em primeiro lugar. E agradecido também a você que abriu as suas portas, a casa, levou o pastor hoje me ligou, falou: pastor, por favor, talvez ele vai estar até acompanhando também o culto, ele agradeça tudo que o povo fez por mim. Então ele saiu daqui, a esposa, admirados com a nossa igreja, os 4 filhos, eles nunca foram 3, né? É porque talvez tenha um clandestino que nós não sabemos, né? Tem os adotivos que não vieram. Mas o pastor João, ele saiu daqui feliz, com toda a festa. Eu ainda não vi na internet, eu vou ver essa semana, mas foi muito bom, foi gostoso. O pastor João gostou tanto que levou todas as chaves da minha casa. Eu cheguei do aeroporto, não deixou o carro no lugar onde tinha que ser deixado, eu fiquei sem carro. Depois também não deixou a chave da nossa casa, nós ficamos esperando na porta a nossa amiga Maria para abrir depois de algumas horas. Então tivemos esse contratempo, mas essa é para saber, para a gente ficar de olho, que ele está querendo realmente tomar até mesmo a nossa casa. Pastor João, além de ser um amigo, ele é um pai para nós. A gente ama o pastor João, a família. Pastor João é tudo de bom, tudo de gostoso. Quando a gente está lá com os índios, também é gostoso estar com eles, com a família. Somos bem tratados, comida da melhor e tantas coisas boas. Muito obrigado mesmo por tudo. Vocês fazendo isso para o pastor, você está fazendo para nós, você está fazendo para Deus. Continue assim. O pastor João também é um homem que falha. Se ele falhou com alguém, se alguém ficou chateado com ele por alguma coisa, eu peço a você que você perdoe, porque nós estamos trabalhando nesse mês, buscando o impossível com Deus através dos relacionamentos saudáveis. E nós queremos que você tenha um relacionamento até com o pastor João. Quero dizer para você o seguinte: quanto ao Brasil, o Brasil precisa das nossas orações. Eu sempre vou ao Brasil 2 vezes por ano, mas dessa vez nós pegamos uma rebordosa muito feia lá no Brasil, até mesmo de pensar se iríamos sair, se iríamos ficar em casa. A gente estava andando com muito cuidado ali, porque está perigoso. O Brasil está perigoso não só por causa das passeatas, dos protestos, mas o Brasil está assim uma bagunça. Eu fiquei muito triste com tudo. E as pessoas, os turistas, quando a gente sai daqui, que é americano, eles já deixam a gente com os olhos abertos, dizendo para que não andar, não ficar muito dando bobeira. Eu nunca fui advertido por isso, mas dessa vez nós fomos, porque realmente a coisa não está legal no Brasil todo, certo? Não funciona, queridos, estradas, não funciona saúde, não funciona segurança.
ensino e muita corrupção. Quando a gente nunca viu tanta corrupção no Brasil. A gente vê aí, né, as pessoas, os escândalos saindo, mas tem tanta corrupção por debaixo do pano. É uma coisa que realmente deixa a gente muito triste. Então vamos orar. Nós que estamos aqui, nós somos privilegiados. Somos privilegiados de estar num país onde tudo funciona, onde tem estradas maravilhosas, saúde. Tive participação no programa dos Wander, na TV Bandeirantes, e falei sobre isso, sobre os privilégios de estar morando nos Estados Unidos, porque é um privilégio estar nesse lugar onde você sai tantas horas da noite na porta de sua casa e fica ali olhando, como ontem eu fiquei um tempo vendo minha irmã e a Carol saindo de casa tarde, e eu falei a elas: isso aqui é um privilégio da América, porque nem mesmo onde o pastor Wander mora, que é o Recreio dos Bandeirantes, a Barra da Tijuca, não se pode, como o Jairo também, irmão do Daniel, que está nos acompanhando hoje, nós não podemos dar bobeira ao entrar no prédio. É aquela coisa de dar a volta no quarteirão e ver que se tem malandro ali para assaltar a gente, levar a gente para o banco, para tirar o nosso dinheiro. E além do mais, isso tudo, apesar disso tudo, ainda pega, ainda mata, toca fogo. É isso que está acontecendo. Crianças estão sendo piores do que os adultos. Os criminosos crianças estão sendo piores do que os adultos. E aí nós ficamos aí tristes porque o nosso Brasil é tão bonito, continua lindo, continua maravilhoso. O povo é maravilhoso, o povo é aconchegante, é gostoso estar lá, mas muito perigoso também. Nós ficamos um pouco assustados dessa vez. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Teria que dar esse relatório para você, para que você orasse. Eu quero que você ore pelo nosso país. Nós precisamos de oração, de buscar a orientação de Deus. Os governantes precisam. João 8, capítulo 8, verso de número 1. Convido os irmãos mais uma vez a se colocarem de pé para que possamos ler a leitura da palavra de Deus. O texto sagrado nessa noite estará sendo lido no Evangelho de João 11, e de 1 a 11. Uma história conhecida dos irmãos, mas com certeza Deus tem a nos ensinar nessa noite muitas coisas. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém ou se algum de vocês tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, depois os mais novos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Fechemos os nossos olhos e vamos falar mais uma vez com esse Jesus maravilhoso. Pai, nós estamos na tua presença, privilégio para poucos, de estarmos na tua casa, privilégio para os santos do Senhor. Nós te louvamos nessa noite pela tua palavra, que com certeza estará nos ensinando a mantermos os nossos relacionamentos saudáveis. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, entregar toda essa congregação nas tuas mãos, entregar a minha vida nas tuas mãos. E se temos, ó Deus, alguma conta a ser ajustada nessa noite, que o teu Espírito Santo nos ajude a ajustá-las. Que a gente possa, ó Deus, aparar as arestas.
que a gente possa resolver os nossos problemas com os nossos irmãos e que a gente possa conviver aqui dentro dessa igreja em paz. Eu sei que o Senhor tem a falar, que o Senhor está falando, que o Senhor falou na terça-feira passada e que o Senhor há de falar hoje à nossa igreja. Que eu não fale nada, mas que o Senhor fale tudo. E que a voz do Espírito Santo seja a única voz aqui hoje escutada aos nossos corações e os nossos ouvidos. Abençoa-nos, ó Pai. Como igreja nós queremos estar te obedecendo. Como igreja nós queremos crescer em espírito e em verdade. Como igreja queremos estar preparados para subir contigo. Como igreja nós queremos ser abençoados por ti. Então Deus, cuida da minha vida, cuida da vida dos meus irmãos, dos meus queridos, e esteja abrindo a nossa mente e abrindo também os nossos corações. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Agora ficou ótimo. Buscando o impossível com Deus através de relacionamentos saudáveis. Esse sermão é um sermão de 4 pontos, mas eu creio que hoje eu vou ficar pelo primeiro ponto. Nos outros domingos, para que a gente saia no momento certo, na hora certa, na nossa igreja. Vamos falar juntos o tema mais uma vez, para que você possa aprender e assimilar essas palavras. Vamos juntos? Buscando o impossível com Deus através... Jesus, queridos, ao meu ver, ele foi uma das pessoas, ou talvez a pessoa, que mais investiu em relacionamentos. Por isso e por que Jesus mais investiu em relacionamentos? Porque ele quer que você, como discípulo dele, também invista em relacionamento. Se relacionar é algo saudável. E quando um relacionamento é quebrado, você sofre e eu sofro. Todos nós sofremos quando nós temos quebra de relacionamento. Seja entre o nosso cônjuge, seja entre os filhos, entre pais e filhos, seja entre irmãos de igreja, seja até mesmo de colegas de trabalho. Quando há uma ruptura de relacionamento, nós sofremos, todos sofremos. Jesus, ele foi um especialista e ele deu essa oportunidade, e ele teve a oportunidade para nos mostrar e de se envolver com pessoas das quais talvez você e eu não iríamos nos envolver. Ele se envolveu com um homem chamado Zaqueu, um dos maiores corruptos que tinham naquela época, um ladrão, uma pessoa que não tinha moral. Mas ele se envolve, ele entra na vida daquele homem, tem até uma canção que fala sobre isso. Ele mexe na estrutura daquela família, ele salva Zaqueu, ele salva os seus familiares, e ele restaura ali a relação de Zaqueu com aquelas pessoas que viviam naquela cidade. Olha como a palavra de Deus é tremenda e como Jesus e a Bíblia fala para nós como é importante se relacionar. Porque até então Zaqueu ele sobe numa árvore para se esconder das pessoas, depois ele desce daquela árvore e ali ele disse que iria restituir 4 vezes mais tudo aquelas pessoas que havia roubado durante o tempo da sua vida, do seu trabalho. Isso por quê? Porque ele aprendeu com Jesus, através do exemplo de Jesus, que é importante se relacionar. Então a melhor forma de se relacionar é se arrepender dos seus pecados, e ele foi, buscou e fez isso. E tenho certeza, a palavra de Deus não nos fala, mas Zaqueu ele deve ter tido muitos amigos, viveu e conviveu com pessoas das quais ele realmente trouxe muita tristeza no coração daquelas pessoas. Jesus não somente ele lidou com corruptos, pessoas como Zaqueu, mas ele também lidou com leprosos e com grupos de leprosos. A palavra de Deus nos fala que Jesus ele teve por várias vezes em contato com pessoas enfermas, pessoas leprosas. E com certeza, querido, na minha lista de amizade, eu não tenho nenhum e não colocaria uma pessoa leprosa na minha lista de amizade. Mas Jesus, para ensinar a sua igreja, ele abre um espaço na sua lista de amigos e coloca não somente um, mas muitos leprosos, para que eu e você aprenda que vale a pena. Jesus Cristo não somente com leprosos, com ladrões, como Zaqueu, mas ele também se relacionou com prostitutas. E não foi somente a mulher samaritana, a mal falada daquela época, mas outras mulheres.
Porque se a palavra de Deus fosse registrar todos os atos de Jesus, com certeza nós não daríamos conta de carregar a Bíblia hoje como você carrega. Então ele se relaciona com aquela mulher que foi ao poço às 3 horas da tarde, porque ela não podia ir às 5 da manhã até às 9 da manhã, quando o sol era mais fraco. Porque as mulheres direitas, as mulheres da cidade, as mulheres que tinham uma conduta ilibada, uma conduta séria, elas iam naquela hora. Mas a mulher samaritana, ela ia às 3 horas da tarde, onde ninguém, nem mesmo homens, se atreviam a sair de suas casas para fazer qualquer coisa. Mas foi nesse encontro, nessa hora, que ela encontra com Jesus, e que você conhece a palavra de Deus, você sabe que ali ele começa a desenvolver um relacionamento com aquela mulher, e aquela mulher faz algumas perguntas, e ele responde a ela, e ali começa uma grande amizade, e essa mulher se torna uma das grandes missionárias, já convertida em Jesus Cristo, pelo cristianismo. Ela prega a palavra de Deus na sua cidade, e ali ela dá o seu testemunho, e as pessoas a aceitam, porque ela entra sem medo, ela entra sem importar com o seu passado, e ali fala aquelas pessoas: venham ver a Jesus, venham ver a salvação, e ela ali rebenta, quebra todo tipo de preconceito, porque Jesus, ele quebra todo tipo de preconceito. Jesus, até mesmo, querido, na hora da morte, ele se relaciona com o ladrão. Para você ver o tanto que Jesus Cristo, ele se importava com todos, e ele não fazia acepção de pessoas. Ele se relaciona com o ladrão, não sei se da direita ou da esquerda, mas ele fala quando aquele ladrão, ele o defende, e ele mantém um diálogo com o ladrão, e ele diz para o ladrão o seguinte: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, dizendo às pessoas que estavam ali ao redor da cruz, que vale a pena se relacionar, até mesmo nos últimos momentos de sua vida. Jesus, ele fez isso. Ele fez isso, querido, para deixar para nós esse ensinamento. Ele fez isso para dizer para você nessa noite que vale a pena investir em relacionamento. Ele fez isso porque ele queria mostrar para os santos que estavam ali ao redor dele na época, não somente nessa história, não somente naquele momento, ele estava dizendo à humanidade que vale a pena dar à pessoa que comete ou que cometeu ou que cometerá algum delito a segunda oportunidade. Eu não sei quantos que estão aqui nessa noite que já deram a segunda oportunidade, a segunda chance. Eu não sei como você está, mas Deus nessa noite, Jesus Cristo nessa noite, eu creio, querido, nisso, que Ele veio aqui, que Ele está aqui, e a palavra dEle vai falar no seu coração, e você nesse exato momento, você já pensou em 1, 2, 3, 4 pessoas, uma multidão de pessoas que te magoou, que deixou você triste, ou talvez você é uma dessas pessoas que deixou alguém triste, que vale a pena voltar atrás e buscar uma reconciliação. Porque se nós queremos, querido, como igreja, queremos ver o impossível de Deus acontecendo na nossa vida, e o impossível de Deus são bênçãos na nossa vida, se nós queremos andar pelos caminhos abençoados que Deus já traçou para mim e para você, você precisa entender nessa noite que você precisa correr atrás do tempo perdido, dos relacionamentos partidos, e consertar todas as coisas. Se nós queremos investir em relacionamentos para ver o impossível de Deus, nós precisaremos fazer algumas coisas, e eu gostaria que você anotasse algumas delas, ou talvez uma delas nessa noite, para que você possa saber como é que se investe em relacionamento. A palavra de Deus, no versículo número 7 a 11, nos mostra isso. Se você, querido, quer ver o impossível de Deus na sua vida, você precisa investir em relacionamento. Se você tiver com relacionamentos quebrados, isso é problema para você. Isso é problema para a igreja. Isso é problema para a sua família. Isso é problema para mim. Se você estiver devendo a alguém alguma coisa, isso trará problema para você. Então, se você quer investir, você precisa fazer, sabe o quê? Confrontar. Agora, não somente confrontar, esperar, porque você vai ser confrontado também. É difícil confrontar.
A palavra de Deus diz que Jesus não tinha nada a ver com aquela história. Jesus estava ali fazendo o que todo rabi fazia. Jesus estava ali como pastor daquelas ovelhas, pregando a palavra, ensinando o evangelho, ensinando a palavra de Deus. E diz que ele foi surpreendido por um grupo de santos, por um grupo de religiosos, que chega com a vítima, que chega com a mulher, pega em adultério. Nós não sabíamos nem se ela adulterava sempre, mas para eles ela era uma adúltera. E eu quero deixar bem claro para você o seguinte: adúltero só é aquele que permanece no delito de adultério. Porque nós somos fracos, eu e você somos fracos, certo? Você não sabe como você hoje está aí forte, mas amanhã você pode cair, como eu também posso cair. Então não vamos fazer, certo, de uma regra que não é válida no cristianismo para nós humanos. Então aquela mulher, para eles, ela era culpada e foi pega em adultério. E diz a palavra de Deus que Jesus Cristo, naquele exato momento, para ensinar, para dar uma aula para aquelas pessoas, ele age de uma forma maravilhosa. Jesus, ele age como nós devemos agir, como eu e você precisamos aprender. Ele dá essa aula para aqueles homens e nós precisamos também aprender isso. Jesus recupera aqueles relacionamentos. Jesus recupera aquela vida. Jesus recupera aquela mulher. Jesus, ele confronta a multidão. Ele confronta o pelotão de fuzilamento. Não de fuzilamento, mas de apedrejamento. Mas também, não somente o pelotão de apedrejamento, ele confronta a mulher. Isso para nos ensinar que nós precisamos confrontar, que nós precisamos ir às partes, conhecer a história, ouvir o outro lado, porque não tem somente um culpado, mas existe outros culpados. Nem sempre, querido, nem sempre o culpado é aquele que está em evidência. Preste bem atenção. No caso dessa mulher, nós não sabemos, a Bíblia não nos fala o que aconteceu, mas nós podemos imaginar e podemos também indagar. Nós podemos perguntar ao texto: cadê a outra parte? Quem era o homem, quem era o marido daquela mulher? O que será que ele fazia com ela? Porque, mulheres, vocês que estão aqui nessa noite, vocês sabem o seguinte, e eu faço coro com essa ideia que a humanidade passa e que nós aprendemos. Para uma mulher trair um homem, ela tem que ser muito maltratada dentro da sua casa. Ela tem que ser desvalorizada. Ela tem que se sentir insegura. Para uma mulher chegar aonde ela chegou aqui como adúltera, como diz o texto. Então, existe os dois lados da moeda. E Jesus estava dizendo: cadê a outra parte? Cadê o marido? Cadê a outra, a pessoa importante? Porque ele teria que estar ali com a sua esposa para acusar a sua esposa. Mas quem estava para acusar aquela mulher eram os religiosos da época. Então Jesus, ele dá uma aula ali e mostra, com a misericórdia que ele tinha, que melhor é confrontar do que esconder as coisas debaixo do pano. Melhor é, querido, você ir à pessoa do que você ficar com aquilo guardado no seu coração. A quebra de relacionamento, há vítimas. E não somente essa mulher, mas também a outra parte que não aparece, foi uma vítima dessa quebra de relacionamento. Então, querido, eu quero dizer para você o seguinte: nessa quebra de relacionamento que talvez hoje você está vivendo, será que você é a pessoa que não cometeu nada? Será que você não cometeu erro sequer? Será que foi culpa daquela outra pessoa somente? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu não quero que você e eu, que nós passemos ou passemos anos e mais anos olhando para aquela pessoa que talvez nos magoou, que talvez pisou na bola com a gente, e que a gente encontra e que a gente se sente mal. Nós precisamos entender isso.
Eu não estou dizendo aqui que você precisa ser o melhor amigo, mas você precisa consertar isso. E tem pessoas que vivem no nosso meio, até mesmo às vezes a nós, com a nossa conduta, dependendo da gravidade, que a gente quer realmente fuzilar, quer matar, quer apedrejar, quer fazer qualquer atrocidade, porque aquela pessoa, ela pisou na bola comigo, mas a gente não consegue ver o que nós fizemos para contribuir para aquilo. Nós não conseguimos ver. Tem gente que gosta de manter essa quebra de relacionamento, e isso vai contra a palavra de Deus, o ensino de Jesus Cristo. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Conta-se uma história de dois grandes amigos, dois compadres, que estavam andando no matagal, numa fazenda lá no estado de Goiás. E aí, um chega de longe e vê um boi morto. E no boi morto tinha um pássaro comendo a carcaça do boi. E ali o compadre chega para o outro e diz: compadre, olha ali, aquele urubu está comendo aquele boi. E aí o outro diz assim: não, compadre, não é urubu não, é cacará. Aí o outro falou assim: não, senhor, você não está vendo, você está vendo que é urubu? Olha, de longe dá para a gente ver. O outro falou assim: não, não é urubu, você está enganado, é cacará. Eles ficaram nesse urubu, cacará, com muito tempo, que chegaram até brigar. Brigaram de uma certa forma, que separaram as duas famílias, eram grandes amigos. 20 anos se passaram. 20 anos se passaram, eles se encontraram um dia. E aí não teve jeito de fugir para o lado, não teve jeito de passar para o outro lado da rua. E aí um chegou para o outro e falou: ei, compadre, quanto tempo nós perdemos? E o outro falou assim: faz 20 anos que nós não conversamos. Falei: pois é, que besteira, que bobeira. Tudo por causa de um carcarazinho. Ele falou: não, carcará não, urubu. O urubu, não é o carcará. É assim, cara. Tem gente que gosta de manter, né, essa ruptura. Sabe? Uma briga, como é bom uma briga. Não é bom não, querido. Eu quero dizer para você o seguinte, que o prejuízo é para as duas partes. Há 3 anos atrás aconteceu uma coisa terrível comigo aqui nos Estados Unidos. A maioria de vocês sabe o que aconteceu. Depois de 2 anos e meio, veio uma pessoa conversar comigo para me pedir perdão quando o pastor Wander estava aqui o ano retrasado. Uma das pessoas que me malhou muito pela internet, vocês sabem da história. E essa pessoa, ela chegou, estava eu, Andréia, pastor Wander, ela veio e se desculpou. Acho que a Andréia não estava dessa vez. E ela falou depois para mim e para o pastor Wander o que eles passaram. Porque gostava da igreja. Porque gostava da nossa amizade, éramos grandes amigos. E aí, naquele exato momento, para aliviar o seu coração, porque eu poderia ser uma pessoa má e falar assim: realmente vocês perderam, realmente vocês passaram porque vocês mereciam passar. E eu disse para aquela pessoa, para aquela mulher, falei assim: olha, eu também comi o pão que o diabo amassou. Eu também sofri. Nós sofremos. A igreja sofreu. Sentimos saudades de vocês. Queridos, ambas as partes perdem quando há uma quebra de relacionamento. Preste atenção no que o Espírito está dizendo para você. Há 6 meses atrás, uma segunda pessoa, uma mulher me procura, marca um encontro comigo do mesmo problema. E ela senta do outro lado da mesa, ali no Panera Bread, ali em Terra Linda. E nós conversamos o mesmo assunto. Porque foi um casal que saiu, que não tinha nada a ver, mas saiu. Foi na onda. E ali ela fala para mim, e ela abre o coração de tristeza. E conta o motivo, e conta os 3 anos de sofrimento que essa pessoa passou, mais o esposo e os filhos. E naquele exato momento, eu disse a mesma coisa que eu disse para aquela outra. Eu também sofri muito. O senhor sofreu? A igreja cresceu? As coisas andaram do mesmo jeito? A gente se via as coisas acontecendo na normalidade? Falei assim: mas isso não quer dizer que nós não sofremos. Isso não quer dizer que eu não chorei, que a minha esposa não chorou, que nós não passamos 1 ano e meio chorando de saudade de vocês. E até hoje nós choramos, até hoje a gente sente saudade.
Mas graças a Deus as coisas estão caminhando, certo? Para uma relação saudável com essas pessoas. Porque não vale a pena, não compensa. Então você hoje, querido, você precisa entender isso. Foi por esse motivo, e por nenhum outro motivo, Jesus se agachou e tentou resolver o problema daquelas pessoas. E olha que não eram parentes, não eram conhecidos, eram acusadores contra a vítima. Mas Jesus, ele naquele momento, ele fez o que ele tinha que fazer. Nós precisamos fazer as mesmas coisas. Não importa o tamanho da nossa dor, não importa o tamanho da traição que foi feita, nós precisamos olhar para as pessoas que são cristãs, que são pessoas como nós, que são sujeitas a erros como nós, e perdoar, e conviver, e aceitar. Porque nós também erramos. Nós cometemos erros. Será que você é o 100% certo? Será que eu sou o 100% certo? Não somos, queridos. Precisamos aprender com Jesus. Jesus é a melhor saída para esses casos. Não importa qual seja o desastre que aconteceu, leva essa pessoa, leva essa turma, leva quem quer que seja para a cruz, traga para perto de Jesus, que você vai conseguir olhar nos olhos. Deus vai preparar você, Deus vai consolar você, Deus vai tirar toda aquela história, aqueles traumas da sua vida, e você vai poder abraçar, você vai poder dar a mão, como vocês sabem que isso já aconteceu aqui na nossa igreja. Nós recebemos todas as pessoas muito bem, e eu sou o primeiro a abraçar, e sou o primeiro a beijar, e sou o primeiro a trocar telefone, e sou o primeiro a botar o telefone na minha lista, para que receba as mensagens da nossa igreja. Quando eu cheguei, queridos, poucos de vocês ligaram para mim para me dar as boas-vindas, não foi verdade? Mas não precisa também não, certo? Não tem problema, isso aí cada um tem sua vida. Mas algumas pessoas me ligaram: pastor, que bom que o senhor está de volta. Uma dessas pessoas que eu conversei escutou a minha voz, me ligou, e eu disse até para a Andréia. Eu falei: Andréia, olha só quem ligou e deixou o recado. Liga para mim, pastor, para a gente, mesmo não sendo da nossa igreja, para a gente bater um papo, para dar um oi. Sabe o que é isso? É Jesus Cristo. Mais ninguém. Agora a gente fica aí querendo matar o cônjuge. Sabe, ele é o inimigo número 1 meu. Não é. Isso é Satanás, isso é o acusador. Aquela multidão era Satanás, era acusadora. Estava querendo colocar aquela mulher, matar aquela mulher. Você, querido, o seu cônjuge não é, os seus filhos não são, seus amigos, seus irmãos de igreja não são. É o diabo, é o acusador que estava ali. Não vale a pena condenar, queridos. Ambas as partes, não vale a pena condenar. Sabe o que vale a pena? É trabalhar na restauração. É isso que vale a pena. Foi isso que Jesus anunciou, foi isso que Jesus questionou. Se você não tem um pecado, então, querido, joga a primeira pedra. E diz que a partir dos mais velhos, eles começaram a sair, e depois, sucessivamente, os mais novos. Você sabe o que é mais fácil entre perdoar e condenar? Condenar. Muito mais fácil condenar. Muito mais prazeroso é condenar. E sabe o que é o mais difícil de fazer? É fazer o que Jesus fez, perdoar. Isso é difícil. Mas a gente pode. Porque Jesus nos ensinou. E nós podemos perdoar. Nós podemos. Queridos, por não confrontarmos, vários relacionamentos continuam quebrados. E o que você vai fazer isso? Por evitarmos confronto, porque parece que o confronto é mais dolorido do que não confrontar. O diabo, ele joga essa semente no nosso coração. Se você vai confrontar, vai doer. Dói, querido. Mas depois passa. Depois passa. Depois a gente começa a conviver com a pessoa e sente amor por ela. Em Cristo Jesus. Querido, a gente vai se sentir mal em confrontar a pessoa.
Está de frente da pessoa. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu vi a pessoa, foi uma surpresa para mim aqui dentro da igreja. Meu coração começou a bater, minhas pernas começaram a tremer. E a primeira coisa que a pessoa falou para mim foi o seguinte: pastor, me disseram que o senhor ia me colocar para fora da igreja. Quem te disse é do diabo. Porque a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Tem muitas pessoas que falam que quer que você fique de fora da vida das pessoas. Tem muitas pessoas que querem que você permaneça no estado desse relacionamento quebrado. Mas não siga exemplos como esse. Vá à pessoa e confronte a pessoa. É dolorido, faz mal, faz a gente tremer. A gente fica uma noite sem dormir como eu fiquei, mas a gente se sente aliviado, isso é bom. Guardar ofensa, querido, não é bom. Não guarde ofensa. Eu não sei quantos anos aí no coração de vocês, ou se tem alguém aqui, tomara que não, que está guardando uma ofensa. Alguém te chamou de negro, alguém te falou que você é baixo, alguém falou que você é alto demais, alguém te falou que você é gordo, ou que falou que você é magro, alguém falou que você é burro, alguém te falou isso, você é malandro, alguém te falou que você é moleque, o cara era grande, você não podia fazer nada, e você guardou a mágoa no seu coração, e você mata aquele cara todos os dias. Mais fácil, querido, é guardar a ofensa. Quer ir por esse caminho? Siga esse caminho, guarde a ofensa. E aí quando você olha a pessoa de longe, você dá a volta. Quando você vê a pessoa, você está no mesmo ambiente, você deixa de estar. Porque é mais fácil. É realmente mais fácil. Mas para o discípulo de Cristo, ele não pode entrar por esse caminho. Se você é discípulo de Cristo, como eu sou discípulo de Cristo, nós precisamos trilhar o caminho que Cristo trilhou. Joga a pedra fora, porque você não é perfeito. Você pisa na bola também. Vocês pisam, multidão. Joga a pedra. Nós temos que nos aliviar das nossas pedras. E aí foi isso que Jesus nos ensinou. A palavra de Deus lá em Efésios 4:26, o que diz? A palavra de Deus fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que isso quer dizer para nós? Você vai num comentarista que entende grego, você vai ler lá o que isso quer dizer para nós. Aquilo quer dizer para nós, sabe o quê? Que nós não podemos deixar a raiva transformar em mágoa. Nós não podemos, não fique com raiva dessa pessoa que deixou o telefone tocar agora, fique com raiva dela. Foi uma distração. Não foi a Rosângela, então tá lá atrás, foi lá atrás, né? Já foi liberada desse mal, graças a Deus. O que Paulo estava ensinando para a igreja era o seguinte: olha, você não pode deixar que essa ira, porque irai-vos, mas não pequeis. O que isso quer dizer para você? Você pode se irar, querido, mas você não pode guardar, você não pode se magoar, você não pode guardar mágoa. Porque se você é uma pessoa que guarda mágoa, você não é cristão. Mas não é, como que o senhor sabe disso? Porque a Bíblia fala que não é. Então você pode explodir? Quando eu vejo umas pessoas explodindo na igreja aqui, é a bênção. Eu estou vendo explodir, explode. É tão bom quando... Agora, quando eu vejo aquela pessoa que ela olha assim e guarda aquilo, e aí você fala com ela está com aquilo guardado. Sabe, guarda anos. Tem gente aqui que eu conheço que tem anos guardando mágoa dos outros. Aonde nós vamos parar com isso? Nós precisamos seguir o caminho de Jesus, confrontar, querido. Jesus, quando ele confrontou com a mulher, confrontou com a multidão, primeiro quando ele confronta com a multidão, diz que ele até abaixou, porque a pedra podia cantar na cabeça dele. Por isso, Jesus não foi bobo nem um minuto. Olha, eu não teria essa ideia, eu ia confrontar e de pé, alto com certeza uma pedrada ia acertar. Mas Jesus, ele se abaixou e ficou ali, né, orando ao Senhor, ao Deus dele, falou assim: me livra dessa, que agora o negócio, a pedra vai comer para mim e para essa mulher também. Ele ali já estava talvez deixando o testamento dele, escrevendo as coisas que ele queria para a mãe dele, despedindo, escrevendo uma carta, falando, porque daquilo ali ele não ia escapar. Mas
Quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, e que Jesus ele estava cheio do Espírito de Deus, ele teve a ideia de falar: se você não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí as pedras foram caindo. Da mesma forma acontecerá conosco. Mesmo, querido, com o risco de você levar uma pedrada. Pastor, mas hoje será que tem pessoas que vai dar pedrada? Não, pedrada são palavras. Você já esteve diante de uma pessoa e falou assim: fulano, eu queria te pedir desculpa. Você pode pedir desculpa, mas agora eu vou falar tudo que eu estou sentindo. Tudo que eu guardei esses anos. Você prepara, você senta aí. Você vai falar, mas eu vou falar depois. Isso é uma pedrada, querido. Mesmo você passando por uma situação dessa, é melhor você falar e depois você escutar tudo que essa pessoa tem para falar, porque depois ela sai: agora eu falei, e agora eu estou sentindo bem. Não vou falar aqui o que essa pessoa vai falar para você, porque é muito pesado, mas é melhor você correr o risco. Confronte para livrar você do peso da pedra. Confronte como Jesus confrontou. Confrontar é restaurar, querido. Confrontar é ter paz de espírito. Nós precisamos confrontar para nos sentir melhor. Porque você fala, você tem o direito de falar. E quando, querido, a gente fala: você fez isso, você fez isso. Mas aí a pessoa fala assim: sabe por que eu fiz isso? Porque você fez isso. Eu fiz isso. Fez, pastor. O senhor fez. Fez, David, você fez. Fez, Sandra, você fez. Fez, Anael, você fez. Fez, Sandra, você fez. Fez, Márcia, você fez. Eu fiz. Eu fiz. Me desculpa, me perdoa. E aí a coisa começa a melhorar. Você não é um discípulo de Jesus Cristo? Quem é discípulo de Jesus aqui diz amém. Amém. Então, meu querido, busque a restauração através do confronto com a pessoa que você está magoado e você sabe que ela está magoada com você. Hoje, não é para amanhã, é hoje. Mas vá preparado para você escutar o que você não quer escutar. Agora, se você não quer isso, fique guardando a sua mágoa. Agora, se você quer ver o impossível de Deus na sua vida, você precisa confrontar. Vamos confrontar nessa noite. Talvez, querido, baixe a sua cabeça. Talvez você está aqui nessa noite, escutando essa mensagem. Jesus Cristo, o Espírito Santo falando no seu coração. E aí você fala assim: nossa, pastor, não foi o Senhor que falou. E não foi mesmo. Foi Deus que falou ao seu coração. Se você está devendo a alguém, ou se alguém está devendo alguma coisa para você e você sabe, como diz o texto, eles levaram, sem saber, levaram a pessoa certa. Levaram, sabe para quem? Para Jesus. Nessa noite, querido, você não tem mais excuse, você não tem mais desculpas. O Espírito Santo de Deus está querendo melhorar a nossa vida. Ele está querendo melhorar a nossa vida, nossa igreja, nossa família. E a forma é através do confronto. E eu quero dizer para você o seguinte: ainda mais quando nós temos que confrontar os nossos familiares. Aí, querido, que é difícil. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que está no ponto do domingo que vem. Muito melhor é alegrar o coração de Deus do que alegrar o coração de Satanás. Se você tiver que escolher nessa noite quem você vai entristecer, entristeça o coração de Satanás e não de Deus. E não de Deus. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar nessa noite, porque esse é um apelo e é uma mensagem que você não pode se expor. Eu não quero que você se exponha, nem eu vou me expor aqui. Mas eu convido você nessa noite a cantar essa canção comigo. E quando você estiver cantando essa canção com o pastor Daniel,
você vai pensar na pessoa que te magoou, ou que você também está devendo, magoou essa pessoa, e que na hora do calor da briga, calor das palavras, você falou coisas que não deveria, e aí você se pega nessa quebra de relacionamento. A única coisa, querido, que você tem que dizer nessa noite para a pessoa é o seguinte: eu quero te pedir perdão. Eu não sei o que eu fiz de errado, ou eu sei. Mas não fica remoendo o passado, não. Não fica trazendo coisa do passado para o presente, porque não vai adiantar. Mas o que vai adiantar é o teu coração, a tua intenção. E o Espírito Santo que está do outro lado, como está do teu lado, que te motivou aí a essa pessoa, ele vai motivar a pessoa que você vai encontrar hoje ou amanhã ou essa semana. E ele vai trabalhar no coração dela, e ela vai falar assim: eu também errei, eu também fui afoito, eu também fiz isso, eu também fiz aquilo, eu não deveria ter feito. E aí ela vai te pedir perdão também, porque isso é assim que acontece no meio do povo cristão, da igreja, da cristiandade. Então nessa noite nós vamos encerrar o nosso culto cantando essa canção primeiro, sentados como nós estamos. Você vai cantar essa canção e vai pedir para o Senhor: Senhor, me dá cara de pau para chegar até essa pessoa. Me dá cara de pau. E Deus vai te dar essa cara de pau. Vai passar óleo de peroba em você e você vai chegar nessa pessoa. Mas não espera, não, porque eu vou esperar ele primeiro. Não, vá lá, resolva o problema, mesmo se você não for culpado, porque a palavra de Deus fala que a gente sabe alguma coisa, a gente vai no irmão logo. Mas vamos curarmos nessa noite. Eu quero que você cante como uma oração essa canção nessa noite. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Vamos ficar de pé. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vamos deixar na cruz hoje. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor,
exato momento, querido, há uma guerra espiritual acontecendo. O diabo falando na sua orelha direita que isso é bobagem. O que essa pessoa fez é imperdoável. Nós somos cristãos. Eu escutei um depoimento de uma pessoa vindo num táxi. O táxi lá em Salvador. O homem chegou e abriu o seu coração para mim, para Andréia. E ele disse: a minha mulher me traiu, arrumou outro homem, tirou as minhas filhas da escola, pegou o dinheiro sem eu saber, botou numa escola pública. E eu fui saber disso anos depois. E por esse motivo eu jamais a perdoarei. Eu logo vi, queridos, que essa pessoa não era cristã e não conhecia Jesus Cristo. Porque com Jesus, como discípulo dele, nós não podemos falar a palavra jamais. Entre nós e essa pessoa que te ofendeu, que pisou na bola com você, tem uma cruz. E eu espero que nessa noite o Espírito Santo de Deus tenha tocado o seu coração. Confronte, mesmo você não tendo nada a ganhar, mesmo que você saia daqui hoje perdendo, na visão talvez sua humana e na visão de outras pessoas, mas eu quero dizer que na visão de Deus, como hoje eu escutei, o Senhor vai te exaltar, querido. O Senhor vai te exaltar. Liga, confronta, se prepare, fique calma, fique calmo. Mas como diz o Kleber Lucas, deixa na cruz, deixa na cruz. Eu convido você agora a uma oração. Coloque a sua mão no seu peito, porque da onde parte toda a sua emoção, do seu coração que ficou chateado, seu coração que ficou triste. Pai, em nome de Jesus, nós temos aqui uns 180 corações batendo. Quisera eu poder, Senhor, quisera eu poder saber quais são as mágoas que estão dentro desses corações. Mágoas do passado, mágoas do presente de hoje, mágoas do filho, mágoas da mãe, do pai, mágoas do cônjuge, mágoas do amigo, mágoas do sócio, mágoas do governo, do sistema. Eu não sei, mas tu que conhece todos os corações que estão aqui também, nos seus lares nos ouvindo, eu te peço que o teu Espírito Santo agora derrame o bálsamo de Gileade no nosso coração. E que o bálsamo de Gileade nessa noite, o óleo santo do Senhor, nos cure e traga paz de espírito ao nosso coração. Oh Deus, o que nós queremos como igreja, eu como pastor, é que essa igreja te ame de verdade, seja discípula do Senhor de verdade. Que essa igreja busque a santificação, a santidade, para que nós sejamos abençoados, para que a gente possa enfrentar as lutas do dia a dia, mas sabendo que vão cooperar para o bem daqueles que te amam. Coloca essa palavra no coração dos meus amados que aqui vieram nessa noite e daqueles que nos ouvem pela internet. Que nessa noite, Pai, nós deixemos como igreja do Senhor, na cruz de Jesus, as nossas faltas, em nome dele, amém. Sentai-vos, querido, sentai-vos e com a sua cabeça baixa. Nós vamos cantar o coro dessa música mais uma vez, de olhos fechados. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz